Shalom Adonai, povo de Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Marcos Santana, do Ministério Apostólico Sinai, na cidade de aqui, Bahia. Queria hoje compartilhar com vocês mais uma reflexão bíblica no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 e seguinte, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O texto ele fala sobre o retorno triunfante de Cristo sobre a terra, a segunda vinda de Jesus, onde ele virá e como juiz irá julgar toda a terra. Só que a palavra de Deus diz que ele coloca lá, assim como um pastor, em uma metáfora, as ovelhas à sua direita e o cabrito à sua esquerda, separando, fazendo distinção entre quem irá morar com ele eternamente e quem não pode morar com ele eternamente. Essa é a proposta do reino, é por isso que nós lemos a palavra de Deus e por isso nós entendemos e nós cremos nessa promessa. O interessante é que ele fala sobre o juízo final, o dia da sua vinda, e muitos de nós temos receio se de fato estamos prontos para morar com o Senhor eternamente ou não, se de fato a nossa vida serve para o Senhor ou não. Mas se você ler todo o contexto, a palavra de Deus vai nos informar que ele dá algumas dicas sobre o propósito ou sobre aqueles que vão morar com ele e por que vão morar com ele. Ele fala que aqueles que cuidam daqueles que estão passando fome, daqueles que estão presos, daqueles que estão doentes, daqueles que precisam de um copo de água, de um alimento, daqueles que fazem obras sociais, daqueles que fazem isso voluntariamente, esses têm característica do reino, e esses sim vão de fato morar no reino com ele, porque ele compara as pessoas a ele. Ele diz assim: se você visitou o doente, se você deu comida ao faminto, você fez também para mim. E se você não fez isso, se você de fato não fez isso, é porque não há a essência do reino em você. Em outras palavras, parafraseando, ele está dizendo: se você não tiver amor no seu coração, se a sua vida não for voltada ao Senhor, se os seus atos não venham a revelar que a salvação está em você e que a essência de Cristo está em você, você não irá morar comigo. Obviamente a palavra de Deus diz em Efésios que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a salvação pela graça mediante a fé, ela não depende de obras, é óbvio isso. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, mas ele vai dizer no versículo abaixo que nós somos salvos para as boas obras. Se nós realizamos boas obras aqui na terra, isso testifica que Deus está em nós. Obviamente que Deus se manifesta em nossas vidas, e esse texto deixa claro que Jesus ele irá nos cobrar por aquilo que nós fizemos aqui na terra, não simplesmente pela nossa aceitação ao Senhor de maneira voluntária, não simplesmente pela nossa entrega, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, eu aceito Ele como meu Salvador, mas que os meus atos, que as minhas mãos, que os meus pés possam de fato manifestar que Cristo está em mim. E isso vai fazer distinção naquele dia, isso vai fazer separação. Isso não salva, mas isso revela se Cristo está em você. É como se você fosse tirar uma prova, a chamada prova dos 9, para saber se de fato o número, a soma, o resultado vai dar o que de fato é, ou realmente a veracidade do seu resultado. E se nós não formos reais, verdadeiros, nós não iremos passar por essa prova. Porque o que testifica que Cristo está em nossas vidas de fato e realmente é que os nossos atos possam testemunhar o Evangelho de Cristo. Nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade, de crise financeira, de dificuldade no país e no mundo, nós devemos mostrar que Cristo está em nós e que a luz de Cristo brilha em nossos corações, amando os irmãos, perdoando as pessoas e acima de tudo ajudando aqueles que precisam e necessitam. Jesus em todo o tempo ele trouxe milagres para as pessoas, ele pregou o reino, mas também ele multiplicou os pães. Ele multiplicou ao ponto que as multidões vinham até ele pedindo para ele multiplicar novamente, porque esse era o propósito delas. Mas Jesus está dizendo para você que os seus atos possam brilhar, que os seus atos possam manifestar o que Cristo já é em você. Não que eu possa fazer os meus atos para ser salvo, não que eu possa fazer caridade para ser salvo, porque isso é de encontro à palavra de Deus, mas que os meus atos revelem que Cristo está em mim. A essência do Evangelho está em nós, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós somos. Que os seus atos sejam mais gritantes do que a tua fala. Que os meus atos sejam mais gritantes do que as minhas falas e que possamos testemunhar o verdadeiro Evangelho de Cristo para as pessoas. O Cristo que ama, o Cristo que perdoa, o Cristo que estende a mão ao necessitado, o Cristo que dá um prato de comida ao faminto, o Cristo que visita o enfermo, o Cristo que de fato fez milagres e prodígios.
Em nenhum momento que ele foi convidado para estar na casa de uma pessoa, ele negou a sua presença. Mas em todo momento que ele foi solicitado, ele esteve disponível para a sociedade, para servir o reino e para servir a sociedade em nome deste reino. Então que possamos viver essa essência, que possamos entender que um dia ele irá separar os da direita dos da esquerda. E que possamos viver esse reino incomparável, inconfundível, esse reino inabalável, como disse Davi, e que possamos estar nele todos os dias e vivendo a sua essência. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida e que você possa saber que naquele dia Ele irá separar as ovelhas dos cabritos, aqueles que parecem ser ovelhas e não são, e aqueles que parecem que estão perdidos, mas não estão e que serão resgatados. E que assim seja na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um dia abençoado de paz, em nome do teu filho amado Jesus. Amém.